Bom dia, pessoal. Nós vamos conseguir cumprir o nosso horário de 1h30, né, meninas? Vamos conseguir. Fiquem tranquilos que, apesar de ser tanta gente, a gente montou como um time, nós montamos juntas essa apresentação e nós vamos cumprir o horário, tá bom? Quem aqui trabalha com crianças? Só para eu saber o público aí. Mais ou menos metade do público, ótimo. Então, a gente vai começar com o nosso modelo de ensino interprofissional de cuidados paliativos na pediatria, a nossa experiência. E eu quero começar dizendo que eu não sou especialista em cuidados paliativos. O que eu estou fazendo aqui, então? Né? Eu acho que uma coisa muito legal que acontece com a gente é que a gente faz tudo. A gente lava, a gente passa, a gente cuida de criança, a gente cozinha, a gente faz tudo, né? E eu acho que isso acaba sendo uma vantagem, de certa forma, porque o maior problema que as equipes de cuidados paliativos que eu vejo tem por aí é que eles são acionados tardiamente. Só no fim de vida, não, vamos chamar o pessoal do cuidados paliativos. A gente não, como a gente faz tudo, a gente não precisa ninguém acionar a gente já está ali, tá certo? Eu acho que isso é uma grande vantagem da gente estar num hospital secundário. Eu acho que a doutora Carla também faz a mesma coisa na clínica médica, né? Vocês não têm a pessoa que só faz, acho que agora até tem, né? A pessoa que só faz o paliativo, mas o que a gente está realmente propondo aqui é disseminar esse conhecimento no básico, né? Então, nós como hospital secundário, nós temos a missão de formar todo mundo com uma competência básica, né? Eu não sei fazer, eu sei fazer a comida básica, que o pessoal lá em casa gosta, não sei fazer o bife Wellington. Se eu quiser um bife Wellington, eu vou ter que acionar um chefe de cozinha que faça isso. Mas os meus alunos e residentes têm que sair daqui fazendo o básico, assim como de toda a equipe interprofissional. E por isso que a gente acha muito interessante apresentar para vocês esse modelo. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Tá. Então, vamos ser bem práticos, tá? Eu acho que a ideia aqui é a gente fazer uma coisa muito prática. Mudei o nome, eu vou colocar aqui o nome João, mas ele é uma criança real. Tá? Ele chegou para a gente, na verdade ele não nasceu na HU, ele nasceu em outro serviço, ele foi um prematuro moderado de 32 semanas, com muito baixo peso, menos de 1,5 kg de peso de nascimento. E aí, o que aconteceu? Ele teve hemorragia periventricular, ele evoluiu com hidrocefalia, precisou de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, e aí veio para a gente já com esse atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, muito desnutrido, e aí eu tô apresentando ele na 3ª internação. Então, assim, ele ficou internado com a gente, ele teve uma traqueite, precisou ficar entubado, teve obstrução da cânula, ele teve uma parada cardiorrespiratória, fez uma traqueostomia, e aí depois disso, foi para casa, daí depois de um mês ele voltou de novo com infecção respiratória, secreção purulenta, tratamos, aí voltou um mês depois, e aí voltou pela 3ª vez, com 1 ano já, e pesando nessa ocasião, né, porque era sempre aquela coisa, na hora que a gente cuidava, ele ficava bem, ficava estável, ganhava peso na internação, a gente dava alta e andava dava um passo para frente e 2 para trás, era sempre assim. Durante a internação ele ficava bem, dava um passo para frente e depois andava 2 para trás. E essa era a 3ª internação dele, com esse peso de 3,360 com 1 ano, né? Esse seria o peso aí de uma criança de 1 mês ou recém-nascida, às vezes nasce com esse peso, né? Então, sem sombra de dúvida, uma desnutrição muito grave. Então, a primeira pergunta que eu faço
que eu queria saber o que vocês acham, se ele já é elegível a cuidados paliativos ou depende se ele ficar muito ruim, voltar para UTI, aí a gente pensa em cuidados paliativos. Eu queria saber aqui, quem acha que ele já é elegível a cuidados paliativos? Eu acho muito bonito isso, esse olhar, porque se a gente for pegar anos atrás, as pessoas achavam que, não, se ele ficar ruim, foi para UTI e tiver aí quase morrendo com insuficiência de múltiplos órgãos, aí sim ele é elegível a cuidados paliativos. Não, ele já é elegível a cuidados paliativos segundo os conceitos de cuidados paliativos do Instituto Nacional do Câncer, que eu queria chamar atenção em algumas coisas, né? Então, cuidados paliativos pediátricos, eles foram definidos em 98 como assistência prestada ao paciente com doença crônica ou ameaçadora de vida e devem ser iniciados no diagnóstico independente do tratamento da doença de base. Aqui acho que todo mundo sabe que não é uma porta paliativa ou uma porta curativa, as coisas andam juntas. Os cuidados paliativos pediátricos envolvem equipe multiprofissional, que é a nossa proposta aqui, e dão suporte físico, né? Essa é uma parte muito nós médicos que temos que estar atentos ao controle de sintomas, mas que tem também uma dimensão muito importante, emocional, espiritual, social e também atendendo às necessidades da família. Então, a gente, na pediatria, além de todo esse olhar, a gente também tem que pensar muito na família, tá? Então, continuando, geralmente quando se fala em cuidados paliativos pediátricos, as pessoas pensam na criança oncológica, né? É isso que se difunde na mídia. A criança oncológica, carequinha, fazendo quimioterapia. E aí, onde tem os hóspices, aqui no Brasil muito pouco, mas tem, né, um outro hospice aqui no Brasil, e toda a campanha do McDonald's, McLanche Feliz, e tudo isso, pensando nessas crianças oncológicas. Muito bom, eles precisam de cuidados paliativos. Mas vamos ver o nosso Joãozinho. O nosso Joãozinho, ele tem uma desnutrição grave, ele tá aqui no grupo 1. Além disso, o que a gente vai ver, na nossa grande maioria, é isso aqui. Crianças com condições neurológicas graves que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte. O que vai acontecer se eu der alta para o Joãozinho pela 3ª vez, depois que eu, médica, tratei a traqueite dele? Ok. Já era a 3ª internação dele. Tá certo? Cada vez pior. Se eu simplesmente olhasse para a parte orgânica dele e achasse que eu tratei a traqueite dele, então sucesso, o que ia acontecer? Provavelmente um dia ele ia chegar morto, ou ia evoluir de maneira cada vez pior. Então, essas condições, né? E a gente tem os nossos berçários maravilhosos, a unidade neonatal maravilhosa, que os nossos prematuros extremos sobrevivem. As nossas síndromes de Edward sobrevivem e todas as síndromes sobrevivem, tá? E hoje em dia se pensa também nesse grupo 6 que existe a necessidade da gente olhar para as famílias também, tá certo? Então, vamos pensar no panorama mundial, tá? Os oncológicos são importantes? Sim, são. Correspondem aí a 5% da necessidade mundial de cuidados paliativos, segundo o World Palliative Care Alliance, esse Atlas de 2020, que é o último Atlas lançado. Então, se a gente for pegar, né, pediatria, isso aqui é só pediatria, a gente tem sim uns 5% de necessidade de cuidados paliativos para neoplasia. Como o mundo tem muito HIV, principalmente na África, a gente vê que HIV é quase 30%. Mas o que vai compor isso no mundo inteiro? 17,7 mais 16,2, ou seja, quase 40% aqui, de crianças como João, que sobreviveram
e que vão estar aí, tá certo? E aqui eu peguei de 2013 a 2022, DataSUS, 10 anos de mortalidade Brasil, todas as unidades da federação. O que a gente tem aqui que chama atenção? A gente tem aqui, eu não estou enxergando direito, mas 489 mil óbitos em 10 anos, quase 500 mil. Quem que morre? Período neonatal, 180 mil, 186 mais 60 mil, 700. Faça uma conta comigo, mas eu fiz. Isso dá 50% das crianças que morrem no Brasil, elas morrem até os 27 dias de vida. Tá certo? Aqui, 107 mil, se você somar aqui, então, a mortalidade infantil, aqui vai dar 60% da mortalidade até 15 anos incompletos. O que a gente tem aqui? E do que elas morrem? 0 a 6 dias. Afecções originadas no período neonatal, 145 mil, ou seja, aquelas crianças que nasceram e você já sabe que podia morrer, né? Se você olhar assim para aquela criança, é aquela criança que está na UTI neonatal e que não vai ser surpresa se ela morrer. Afecções originadas, seja traumas de parto, seja prematuridade extrema, malformações congênitas e anormalidades cromossômicas, 36 mil. Se a gente somar isso aqui, a gente vai ver que dá mais de 95% das mortalidades de 0 a 6 dias são crianças elegíveis a cuidados paliativos. Aqui, mesma coisa. Se você somar aqui, você vai ver que isso dá mais de 95% nessa faixa etária. Crianças elegíveis a cuidados paliativos. Elas sobreviveram no primeiro ano de vida, vai ser a maior carga também. Agora, quando a gente pega aqui a tabela total, 149.383 óbitos no Brasil em menores de 15 anos. A gente vai ver que isso aqui, ao longo dos anos, 205 mil e 91 mil, isso corresponde a 50% da mortalidade da nossa população. E aqui, a gente vê que as causas violentas, elas vão aumentar, né? Os acidentes e tudo, que também são elegíveis a cuidados paliativos. Os oncológicos, né, que precisam de cuidados paliativos, sim, eles vão corresponder a 4% do total. Agora, eu pergunto para vocês, essas crianças morreram. Fato, morreram. Quantas delas receberam cuidados paliativos? De verdade, gente, eu acho que menos de 10%. Na minha opinião, eu acho que menos de 5%. Eu sendo muito otimista, eu falaria que 10% dessa... Talvez os oncológicos aqui, 70% talvez tenham recebido. Mas se a gente pegar o total, quantos delas receberam cuidados paliativos? Provavelmente muito menos que 10%. Então, eu começo essa apresentação mostrando esses dados para mostrar que a gente não tem tempo de formar especialistas em cuidados paliativos. Nós não temos tempo. Essas crianças estão aí. Elas deveriam ter recebido cuidados paliativos. Então, o que a gente se propõe a fazer é formar todo mundo no conhecimento básico de cuidados paliativos. Então, a equipe médica precisa saber, a equipe de enfermagem, físio, fono, todo mundo tem que saber o básico. Todo mundo tem que saber fazer o arroz com feijão. Se você for na minha enfermaria hoje, quantas crianças têm parecidas com o João? Em torno de 10% a 20% da ocupação das nossas enfermarias são pacientes como o João. E da UTI, idem. Né? Então, a gente tem... quantas meningites eu tenho por ano? Pouquíssimas.
Quantas crianças com meningites eu tenho por ano? Pouquíssimas. Mas eu tenho que formar todo mundo para saber lidar com esse tipo de criança, que seria, então, essa assistência que a gente se propõe a fazer do modelo de ensino interprofissional. Então, eu já estou terminando a minha parte. Então, assim, o que a gente faz, né? O que a gente faz? A professora Maria Júlia ontem falou sobre comunicação e eu tenho certeza que 70% a 90% dos problemas que a gente tem estão relacionados à comunicação, né? Vira e mexe, a gente tem que apagar incêndios e não sei o que, responder ouvidoria. E quando a gente faz isso, o que aconteceu, né? O que causou a insatisfação, o que causou um incêndio? Geralmente foram problemas de comunicação, tá certo? Cada um quis fazer de um jeito, cada um se comunicou de um jeito, seja os médicos, seja a equipe interprofissional, tá certo? Então, a gente tem muito... E quando a gente fala de cuidados paliativos, e principalmente na abordagem dessas crianças com condições crônicas complexas, não tem o certo e errado. Não tem uma coisa assim que absolutamente... Eu vou reformar esse anfiteatro, eu tenho que pintar de branco. Se você pintar de verde, está errado. Então, imagina como é difícil a gente entrar em consenso, né? Porque não dá para eu chegar e falar uma coisa, aí eu não estou de plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana, graças a Deus, e aí no outro dia vem o outro e fala outra coisa. E aí então assim, eu decidi... não, porque eu fiz um curso em Harvard, então eu decidi que vai ser branco o anfiteatro. Aí vem o outro e fala assim, não, branco vamos pintar de verde. Aí fala o verde. Aí vem o outro e pinta de vermelho. Essa que é a confusão que a gente tem no dia a dia com as crianças com condições complexas. Então a gente precisa entrar em acordo, né? Eu acho que para mim o mais importante do que dizer se vai pintar de branco, de verde, de azul, uma parede vermelha, é a gente falar a mesma língua. Então a primeira coisa que a gente faz nesse nosso modelo é uma reunião interdisciplinar com alunos e residentes. Isso é muito legal, gente. A gente pega o nosso anfiteatro lá e junta aí os alunos, o R1, R2, R3, de pediatria, de fono, de físio, de enfermagem, de nutrição. Todo mundo está convidado a participar. Lógico que não é todo mundo que consegue, né? A gente sabe da correria que é, mas estão convidados. Toda a equipe multiprofissional está convidada a participar. E aí, esse é o momento que a gente pode falar o que a gente quiser, discordar e defender seu ponto de vista que tem que ser pintado de vermelho. Tá certo? É o momento para a gente discordar e abrir o coração e falar, eu estou angustiada com isso, eu não estou satisfeita, eu acho que não devia ser assim. É o momento da gente abrir o coração e colocar o nosso ponto de vista. E aí, o que a gente faz? Junta a galera toda e apresenta o caso com a visão interdisciplinar, coloca os problemas e aí juntos pensamos nos cursos de ações possíveis. Então, no Joãozinho que eu falei, né? O que a gente identificou? Então, vamos lá. Isso é o concreto, o que é fato, não é minha opinião. Esses são os problemas. Então, a gente identifica junto os problemas. Ele tem uma desnutrição grave. Qual que é o problema? Será que o problema está na oferta? Está na aceitação ou tem causas orgânicas que fazem ele ser desnutrido? Ele tem infecções respiratórias de repetição, era a 3ª internação em 6 meses. Será que a traqueostomia dele tinha uma técnica inadequada de aspiração? Será que também tem atraso vacinal? Será que ele tem alguma imunodeficiência? Ele tem um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Será que é porque ele é desnutrido? Será que tem problema de falta de estímulo? Será que é por conta das infecções? Ou porque, de fato, ele teve anóxia, teve parada, tem uma derivação ventrículo-peritoneal, teve hemorragia periventricular. Ele tem uma neuropatia, tá certo? E ele tem uma situação de uma vulnerabilidade social, que a gente sabia, de uma pobreza, vínculos familiares precários,
como que estava o acesso dele a bens e serviços, né? Então, veja que eu preciso de toda a equipe interdisciplinar, tá certo? E eu vou dizer que a parte médica é mais fácil, tá? Porque para desnutrição, eu preciso que a enfermagem veja como que está a alimentação dessa criança, se está comendo ou não está comendo, quanto está comendo. A nutrição me diga se a oferta está adequada. Eu preciso que a fono me diga se está conseguindo engolir direito. Eu preciso que o serviço social me diga se essa mãe está conseguindo comprar de comida, se tem comida em casa. Eu preciso ver que a psicóloga me diga como que está esse vínculo com a mãe, se a mãe está ofertando comida ou não. E a parte orgânica, que eu fiz os exames, estavam tudo normais, então a minha parte estava fácil. Infecções respiratórias de repetição, também fácil parte médica, né? Não tinha nenhuma imunodeficiência, ele tinha uma desnutrição. Mas será que, como que está a técnica de aspiração, enfermeira, fisioterapeuta, né? Será que está fazendo certo? Está contaminando? Farmácia, como que está as vacinas e as outras coisas que ela está recebendo? Tem um atraso de DNPM. É por causa da desnutrição? Para mim estava fácil, não era progressivo. A gente já tinha o motivo orgânico para ele estar com atraso de NPM. Mas será que é por causa da desnutrição? Será que não tem estímulo? Fisioterapeuta, como é que está a parte motora? Serviço social, como que está o vínculo familiar para ver se tem estímulo adequado? Psicóloga, como que essa mãe, ela tem uma deficiência mental, ela não tem vínculo, ela tem algum problema que precisa ser tratado? Farmácia, ela faz uso de fenobarbital. Será que está usando numa superdose? O que está acontecendo? Está tendo alguma intoxicação aqui? Né? Como que está guardando essa medicação? Tem uma vulnerabilidade social muito clara. Será que essa mãe está recebendo os benefícios que ela tem direito, que ela poderia ter? Como é que está esse vínculo familiar? Então, eu quero encerrar no próximo slide dizendo que nós, médicos, a gente faz uma fatia tão pequena, a gente tem um olhar de um pedaço só, né? Que esse é um caso típico, clássico, que eu tenho certeza que quem trabalha com a pediatria já vivenciou casos muito semelhantes, é o nosso dia a dia, e que é fundamental que haja a participação de toda a equipe, porque o que eu, médica, vou fazer? É a parte mais fácil, né? Então, o que é essa postura interdisciplinar com a família, né, que a gente preconiza? Depois que a gente faz a nossa reunião, coloca-se tudo, a gente, antes de fazer uma conferência familiar, né? Porque a conferência familiar tem que estar alinhada já. A gente, como equipe, a gente tem que já ter um planejamento. Lógico que nós vamos ouvir, nós vamos acolher a família, mas a gente precisa já pensar no que a gente preconiza para essa família. E aí, lógico, é muita informação, né? É muita informação, convoca-se toda a grande família, padrinhos, todo mundo que esteja envolvido, e muitas vezes não vai ser numa reunião que a gente vai conseguir resolver. Mas aí a gente vai focar, problemas com a nutrição, vai falar lá com a Irene, que ela vai te ajudar. A Mônica da farmácia, ela vai ver o alto custo, e aí a gente vai apresentar as pessoas responsáveis, né? Coordenar a comunicação para evitar que cada um chegue e fala, não, no meu plantão eu vou pintar de vermelho, no meu plantão eu vou pintar de azul, no meu plantão... Não, vamos tentar, todo mundo teve a oportunidade de falar para a gente bater o martelo e chegar num consenso. A gente se envolver, lógico, né, afetivamente, acolher essa família, promover a integridade da relação pais e filhos, porque muitas vezes, principalmente a equipe de enfermagem, se liga muito à família, né? A nossa físio também. A gente se liga muito ao paciente, muitas vezes a gente trata muito bem. Só que você vai dar alta, né? É o que a gente espera. Então, não adianta a gente fazer tudo isso aí, que a gente tem que promover esse vínculo, né? Essa integridade da relação da família com o filho e oferecer também o suporte espiritual. Infelizmente, nós não temos ainda a capelania. Vamos ter.
mais a gente promove que se traga os religiosos para dar o suporte. E a gente vê que muitas vezes vira a chave da família quando a gente provê isso. A família passa a ter uma confiança muito maior. Agora eu passo o bastão para a Regiane, nossa enfermeira, a única que é certificada e graduada em cuidados paliativos. Bom dia. Bom dia. Então, como a Denise já apresentou o caso, né, do Joãozinho, como enfermeira, quando eu recebi o João foi um caso um pouquinho atípico da gente, deu bastante trabalho, foi muito desafiador, mas geralmente o nosso papel, né, quando a gente recebe a criança, a gente segue esse fluxo, né, por causa da sistematização de enfermagem, que graças a Deus a gente tem aqui no hospital. Então, a criança chegou do pronto-socorro infantil, a gente faz a admissão, né, então a gente recebe os familiares, recebe a criança, e aí que começa o nosso processo, né, para saber as condições, né, que a gente está recebendo aquele universo, né, que está chegando para a gente. Então, é realizada uma anamnese, a gente inicia fazendo a entrevista inicial, histórico de enfermagem, né, e nesse histórico a gente tenta coletar o máximo de informações possíveis para dar início aos processos futuros, né, que engloba tudo isso que a Denise já falou anteriormente. E nesse caso específico, quando a gente foi iniciar esse histórico de enfermagem, essa mãe era uma mãe que tinha muita dificuldade de entender o que a gente estava perguntando, né, para conhecer um pouco mais da vida dela, da vida da criança, e ela também tinha bastante dificuldade de responder o que era perguntado. Então, foi um levantamento, né, da história dessa família bastante difícil. Ele teve que ser feito em partes, né, então, quando chegou a gente coletou um pouquinho, depois no outro dia a gente coletou mais um pouquinho, para a gente conseguir fazer um compilado da história dessa família. Essa mãe, ela apresenta bastante déficit cognitivo, é uma mãe que ela é uma mulher muito simples, uma mulher aparentemente muito sofrida, né, uma pessoa que tem essa questão da pobreza associada, da vulnerabilidade, era uma pessoa bastante desconfiada, né, uma pessoa meio, afetivamente dizendo, bastante arredia, né, para a gente se aproximar dela, era uma pessoa muito fechada, e foi um pouquinho difícil também de estar estabelecendo um vínculo, né, com essa pessoa, mas a gente foi conseguindo entrar, né, de pouquinho em pouquinho nessa família. E em relação ao João, na primeira internação, o exame físico dele, o que foi observado? Uma criança extremamente desnutrida, desidratada em algum grau, as condições higiênicas dele muito precárias, inadequadas, um abatimento, né, assim, você olhava para o rostinho dele, era uma criança que não era muito reativa, uma criança realmente pouco estimulada, hipotônica, que ficava ali paradinha no leito, do jeito que você colocasse. Ele até tinha uma deformidade cefálica, porque ele só ficava deitadinho com a cabecinha encostada na cama, e assim, a traqueostomia, nas 3 vezes que ele internou, muito, assim, em condições bem ruins, né, realmente com uma infecções graves, né, ele internou as 3 vezes por traqueite. E dentro desse histórico, a gente começa a levantar os principais problemas, né? E o principal problema dele, no caso, era não ganhar peso.
a despeito, né, das orientações que já haviam sido realizadas. Eu queria pontuar aqui, como enfermeira, que assim, a enfermeira que entra, né, primeiro na história para coletar histórico, tudo. Mas eu preciso pontuar que a equipe de enfermagem, a equipe técnica, né, é a equipe que realmente está no fronte, sabe? Eles estão realmente 24 horas por dia com essa criança e com essa família, né? São 3 turnos, né? Existem as trocas de plantão, né? E nessas trocas de plantão, um vai passando para o outro. E como que funciona? O técnico que está lá o tempo inteiro, ele que está trocando a criança, ele que está dando banho na criança, ele que está ali ouvindo coisas que a mãe está dizendo. Eles ouvem coisas muito valiosas para a gente, né? Que a gente é uma enfermeira, né? Para 10, 15 crianças, e eles acabam ficando um funcionário para 3, 4 crianças. Então, é muito mais fácil eles estarem ali ouvindo situações, conversando com a mãe, né? Então, eu acho que nós, enfermeiros, sem os técnicos, a gente conseguiria prosperar muito pouco, tá? Seria quase impossível a gente dar continuidade aí nessa questão, né, de estar conseguindo informações, enfim. Então, eu quero parabenizar a ajuda de todos vocês aí, que a gente precisa muito de vocês, tá? E, então, voltando aqui, depois que a gente consegue, né, algumas informações, é realizado um levantamento, né, dos principais problemas que a gente observou através da conversa, através da entrevista, através do exame físico, e aí a gente faz o nosso diagnóstico de enfermagem. Né? Dentro desse diagnóstico de enfermagem, a gente vê os principais cuidados de enfermagem que a gente vai ter que dar no dia a dia. Se tem lesões na pele, se tem, sei lá, no caso, se é uma criança cardiopata, que sinais que são importantes da gente estar realizando, né? Então, em cima de tudo que a gente coletou, a gente faz esse diagnóstico. E em cima do diagnóstico que é feito, a gente inicia as intervenções e vai avaliando, né, para ver se essas intervenções estão sendo adequadas, né, para as necessidades do paciente família, né. Na pediatria, é muito difícil a gente separar paciente de família, né. Assim como no berçário, é um binômio. Na pediatria, a gente atende crianças até 14 anos e 11 meses, e principalmente quando é bebê, a gente acaba... O bebê não fala, né? Que nem no caso do Joãozinho, 1 ano, a gente acaba tendo um relacionamento maior com a família. Essa família era uma família disfuncional, é uma família, né? Acho que agora está melhor, né? E a gente tinha muita dificuldade de falar, o pai era alcoólatra, a mãe tinha essa questão das dificuldades, tinha alguma questão psicológica e tinha 2 filhos adictos, tá? Então a gente realmente tinha muita dificuldade para abordar essa família. Então aqui, como que muda aqui? Só aqui? Na questão dos cuidados paliativos, o nosso papel, né, dentro da questão dos cuidados paliativos, é oferecer um sistema de suporte para ajudar os familiares durante e após a doença, junto com a equipe interdisciplinar, que é o que a Denise já falou, né, a gente trabalha sempre junto, né, então que a gente consegue de informação, a gente passa para a equipe, é discutido juntamente,
O enfermeiro é responsável em formar o plano de cuidados individualizado e elaborado pelo processo de enfermagem, visando a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos familiares. Antes da gente ter a Júlia, eu era um pouco a psicóloga da pediatria, então a gente trabalhava muito com essa questão da escutativa, e essa escutativa favorecia muito essa criação de vínculos, né? E quanto mais vinculada a gente tiver com essa família, mais fácil fica as intervenções, tá? O trabalho do enfermeiro em situações de cuidados paliativos é assegurar que o paciente e família desfrutem da vida o mais plenamente possível. Esse menininho, ele completou 1 ano lá na pediatria com a gente. Então, a gente sempre tenta fazer essa família sentir que tem vida ali, né, dentro... apesar de todos os problemas, a gente conseguiu fazer uma festinha muito simples de aniversário para ele, veio todos os familiares, então a gente tenta transformar essa vida o mais plena possível dentro do contexto que ele está vivendo. E eu acho que um dos nossos principais desafios como paliativistas é a questão dos protocolos inflexíveis, né, que só queria pontuar aqui que como as crianças são, cada família é individualizada, né, então a gente sempre tenta respeitar aquele contexto, como a Denise disse, não tem a questão da parede vermelha, parede verde, é a questão, o paciente que tem que ser levado em consideração sempre, né, aquele contexto. Eu acho que da minha parte, como enfermeira, seria isso, e eu acho que a próxima, a do Mara. Olá, bom dia, tudo bom? Sou fisioterapeuta, né? Então, vamos lá. Então, nessas reuniões que a gente faz, que a gente levanta as necessidades que a família vai ter, que as crianças vão ter, a gente passa estratégias, né? Então, quando a gente pensa numa criança e você é paliativista, é um pouco diferente do que você pensa de adulto, né? Nessa semana aqui eu vi algumas coisas que às vezes eu tive vontade de intrometer e falar assim, né, do tipo, você vai reabilitar no paliativismo, né, mas da criança, isso é óbvio que eu vou, né, não tem muita dificuldade de responder essa. Mas, enfim, a gente tem sim algumas limitações bem importantes nisso, principalmente a longo prazo, né, traçar estratégias a longo prazo. Então, a gente sempre pensa a curto prazo e vai desenvolvendo isso com a família e vai reconversando isso com a família. O nosso paciente em questão, quando ele chegou para a gente, ele chegou numa desnutrição grave e tinha uma outra coisa que também incomodava a gente em relação à parte motora. Ele era extremamente irritável ao toque. Então, não era uma criança fácil da gente estimular ele, porque era uma criança muito já irritada, muito provavelmente pelo tempo de internação, então a gente tinha muita dificuldade com isso. E por conta disso, o que a gente percebia, infelizmente naquela época a gente não tinha nossa psicóloga com a gente aqui, né? Então a gente ia caçando um jeito de resolver alguns problemas. E o vínculo com a família era muito ruim. O pai, ele demonstrava mais afetividade e a mãe tinha um distanciamento muito importante. Principalmente porque quando ela pegava ele chorava muito. Então, ela achava que não tinha uma relação muito boa. Então, a gente já via que tinha muita coisa ali, muito difícil para a mãe, né? Então, a gente conversava com ela, tentava ver posturas que ele ficava menos irritado, porque ele tinha uma traqueite, a cânula de tráqueo provocava a dor nele, então, dependendo do jeito que pegava, que tracionava, ele chorava por causa disso. Então, a gente tentou ensinar para ela essas coisas, mas você via que ela tinha muita dificuldade com esses toques, muita dificuldade. Ela pegava a criança meio que até longe dela, não conseguia acalentar, não conseguia chegar próximo dela. Então, os nossos objetivos lá atrás eram sobre isso, tentar ter esse vínculo, tentar mostrar posturas que ele podia ficar, porque ele tinha pouquíssimo controle cervical,
pouquíssima movimentação de membros superiores, e tentar resgatar nela o que ela esperava de objetivo com ele, o que ela esperava. E aí na cabeça dela, algumas, porque assim, é uma coisa muito difícil que também aqui a gente discutiu, né, que a psicóloga ela é boa de ouvir. Eu acho que na verdade eles são bons de tirar, porque a parte difícil não é escutar, é a gente arrancar coisas dessas crianças, dessas famílias. Então assim, de vez em quando ela jogava alguma coisa assim, mas ele é doentinho para sempre. Ela tinha na cabeça dela, eu não sei se ainda tem, mas ela tinha uma coisa assim que não tinha muito o que fazer com ele, porque ele era desse jeito e pronto, né? Em algum momento isso foi colocado na cabeça dela, e mais do que isso, ela tinha uma dificuldade de perceber que ela podia fazer algo que seria bom para o filho dela. E isso era terrível de perceber. Então ela não se sentia capaz. Então ela dava um jeito de não fazer as coisas na nossa frente. Ela também tinha muita dificuldade de, quando a gente ia observar ela, de achar que a gente estava julgando ela. Então ela ficava muito nervosa, ficava muito incomodada com o nosso olhar. Então a gente tinha, no começo era muito difícil a gente ter um olhar e ter essa aproximação para fazer essa relação. Então a gente, depois de passar por tudo isso, a gente conseguiu construir com ela algumas coisas, né? Mas mesmo assim, nessa primeira internação foi ruim. E a gente elaborou algumas coisas com ela, e da parte motora na internação a gente priorizava mais a parte cervical, controle de tronco, membros superiores, que tinha muito mais a ver com a parte da alimentação dele, que ia ajudar no processo dele de se alimentar, que também ele estava tendo essas dificuldades também. E ela já tinha um procedimento de aspirar de outro hospital. A gente fez um realinhamento, que eu vou falar mais para frente da parte respiratória. Mas da parte motora, o que a gente fez foi isso. Quando reinternou, apesar dele ainda estar grave, ele estava melhor do ponto de vista neurológico, ele estava menos irritado, ele já estava menos suscetível ao toque, e aí num dia, ele sorriu para a mãe, e nesse dia mudou tudo. Esse dia que ele falou assim, ele deu um sorrisinho para mim, foi um marco na vida dela, porque ela conseguiu perceber que conseguia fazer alguma coisa por ele. E a partir daí a gente conseguiu entrar mais nesse aspecto. Então, a gente tinha feito encaminhamento, a gente tem um ambulatório de fisiomotor aqui, a gente tinha feito encaminhamento, ela tinha algumas faltas, e depois a gente rediscutiu isso nas reuniões, mas ela tinha um encaminhamento, mas ela não sentia tanta necessidade dele fazer assim, que para a cabeça dela, ele não tinha muito o que melhorar. Depois disso, ela mudou muito essa postura. Então, a gente realinhou os objetivos com ele, então sentamos, vimos, ele está ganhando, a gente realmente não sabe quais são, né, as perspectivas disso, mas é importante fazer, porque a gente tem que dar para ele toda a oportunidade, né, a gente tem que insistir. Então esse sorriso pode vir com outras coisas, então começamos a ensinar coisas muito simples para ela, porque também, quanto mais complexidade, quanto mais informação a gente dava para ela, mais ela ficava, eu não vou conseguir, sem falar, né, a gente só percebia em todo esse processo. E o pai, apesar disso tudo, ele tinha uma afetividade e uma aproximação da criança melhor. Então, quando estavam os dois juntos, tinha vários problemas, mas em relação às minhas orientações com ela, era mais fácil, apesar dele fazer algumas coisas que acabava, que a gente percebia que ele acabava aumentando essa incapacidade dela, e fala com palavras que tirava dela esse poder dela de cuidar da criança, mas de alguma forma eu buscava essa dinâmica para ambos se ajudarem. Então a gente conseguiu fazer isso, a gente alinhou algumas orientações, realinhar algumas orientações em relação aos estímulos, né, dessa criança, além das terapias de base mesmo, nas brincadeiras, no pegar no colo, no sentar, como que ia se ajustar. A gente comunicou como que ia ser essa pós-alta, então a gente teve uma reunião, que em algum momento, posso começar a falar disso? A gente teve, a gente teve um processo de aprendizado sobre o paliativo aqui, né? Então eu vou passar só para vocês entenderem uma coisa. Aqui são todas...
essas crianças mereciam ser paliativadas, e obviamente tem mais, tá? Eu peguei só porque eu não sou de tirar foto, tá? De fazer vídeo, nada disso. Mas essas crianças, todas elas deveriam ser paliativadas, a gente não paliativou. E o que significa isso? Que a gente está aprendendo também, né? Eu acho que a gente evoluiu muito, a gente teve muita coisa que a gente aprendeu, fazendo muita coisa errada, fazendo muita coisa certa, mas a gente aprendeu muito com esse processo de fazer isso. E as nossas reuniões, a cada ano que passa, ela tem melhorado muito. Então, essa reunião, esse processo que a Denise mostrou, dos pontos específicos, da gente sistematizar e olhar ponto a ponto dos cuidados que a gente precisa dar para a criança, ajudou muito nessa nossa elaboração de curto, médio e longo prazo do cuidado. E também outra coisa que a gente aprendeu foi que não adianta só orientar. A gente tem que checar, rechecar e reacompanhar. Porque o João, eu tenho que me concentrar para não errar o nome, ele passou por nós e a gente tinha... A mãe, por ter essa dificuldade de se apropriar do cuidado, ela fazia... ela entendia tudo o que precisava ser feito, só que na hora de fazer na nossa frente, a gente percebia que ela ficava extremamente ansiosa em fazer. O pai já fazia aspiração com certo domínio, mas o pai não era o principal cuidador, e a ideia minha, principalmente, é dar a ela esse poder de, você pode fazer isso, né? Você vai conseguir fazer isso, vamos com calma. E aí, melhorou muito quando eu tenho um processo de orientação que a gente faz para as mães que têm traqueostomia. Então, eu inventei um dispositivo, sei lá, não é nem inventado, eu só coloquei uma cânula de tráqueo num lugar onde eu coloco algumas coisinhas lá dentro e ensino a mãe a aspirar nesse negocinho, né? A família, o cuidador, aspirar nesse negócio. Então, eu explico a profundidade, eu mostro vários tipos de cânula, eu mostro qual o tamanho da sonda, eu mostro o que acontece quando a gente põe, eu mostro se a criança usa cuff, eu insuflo cuff, mostro o que acontece com a gargantinha da criança, mostro o que acontece se passa, tem uns slides que a gente mostra para a mãe, fala, se passa, eu falo da importância da criança tossir, mas não o cuidado que tem que ter com isso. A segunda foto é uma orientação que eu faço com todo mundo da família. Então, ali não é essa criança em questão, é uma outra criança. E a gente faz a orientação. E aqui é uma mãe, por que eu trouxe ela? Para mim, o caso dessa criança e do Joãozinho, nossa, é muito parecido. Porque também era uma criança que ganhava peso, a gente crucificou a mãe não está dando pouquinho, a gente fez um monte de coisa errada. E aí a gente descobriu que a criança não ganhava peso, né? E só que assim, isso é um processo que a gente vai aprendendo e muitas vezes não é a gente fala nós, mas nós como instituição. Então qualquer um que chega no leito, qualquer um que fala com a mãe, qualquer um que fala assim, nossa que magrinha, nossa que tá mais pequena, ela tem 1 ano, nossa, mas que pequenininha. Então, tudo isso vai na cabeça da mãe, e a mãe se sente culpada. Então, essa mãe aí que vocês estão vendo, que está aspirando, se sente culpada, a mãe do Joãozinho também se sente culpada, e a gente tem esse trabalho, essa intenção de tirar esse peso. Então, uma criança com tráqueo é uma criança que traz muito peso para a família, então, principalmente quando não é colocada tráqueo, então a gente tenta desmistificar, tenta fazer com que essa criança tenha o máximo possível de uma qualidade de vida, que saia, que faça as atividades fora de casa, que tenha todo esse processo, que aspirar não é uma coisa do outro mundo. Aí eu brinco assim, a parte mais difícil é calçar a luva. Não sei se vocês viram ela calça, não sei se eu consigo repassar, mas a gente passa horas para elas calçarem a luva. Aprender a calçar a luva, o resto é fácil. Então, e depois que a gente começou a fazer nesse dispositivo de aspiração, é muito mais tranquilo para elas fazerem a aspiração nas crianças. Então, com ele, a gente fez isso. Então, a gente, apesar dela já ter sido orientada, a gente passou desde o começo. Falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou começar do zero com você. E aí, pela primeira vez, ela teve dúvidas, ela perguntou, ela se expôs, coisa que ela nunca tinha feito comigo. Então, a gente refez, assegurou que ela tinha destreza, reforçamos para ela,
isso, a gente reforçou que é difícil fazer isso, a gente reforçou que é estressante. Quem já aspirou aqui, lembra da primeira aspiração que fez, não vai nunca esquecer do medo que dá, né? Porque é uma coisa, imagina para uma mãe que é o seu filho, a gente aspirou, não é a gente da nossa família, né? A nossa primeira aspiração foi com outro. É uma mãe ela tem a parte emocional ali envolvida, ela sabe que ela não é uma técnica. Lembra que o Crispim falou assim, a gente tem 10 profissionais para cuidar para a criança e vai para casa com uma mãe ou com um cuidador? É isso que a gente faz com ela. Então a aspiração, além de tudo, é só uma das coisas que ela vai ter que fazer, fora as outras, né? Então a gente tenta fazer com que isso seja, a gente dá um roteirinho para essa mãe de aspiração. Então a gente fez isso, reorientou, a gente viu na rotina, explicou para ela as rotinas, também uma coisa que a gente toma muito cuidado, porque, e com ele, apesar disso, a gente viu na reunião que a gente teve depois, que a gente teve uma reunião com quem cuida dele fora do hospital, para a gente fazer os realinhamentos, a gente descobriu que ele tinha sido encaminhado para 3 lugares para fazer fisioterapia. Então, assim, a gente acaba com a ânsia de resolver as coisas, porque num lugar faz cadeira, no outro lugar faz reabilitação, no outro lugar ela vai ter tal coisa. Então a gente agora, ela vai fazer um intensivo na ACD, então ele vai ficar 2 meses fazendo reabilitação na ACD, e a gente pediu para os outros lugares dar um tempo para a gente pensar nessa rotina, nesse dia a dia, e para conseguir realinhar essas atividades. Bom, a maior parte da físio é isso, agora eu vou chamar a Karine. Então, bom dia, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando, e como a doutora Denise colocou, o nosso paciente ele tem vários fatores de risco para disfagia. E o que é a disfagia? É uma dificuldade de condução do bolo alimentar, desde a cavidade oral até o estômago. Então ele tem um antecedente de prematuridade, hemorragia intracraniana, a hidrocefalia, a desnutrição. Ele também, logo após o nascimento, pelos relatos da mãe, ele passou a apresentar uma laringomalácia após mais ou menos umas 2 semanas do nascimento. Então, quando ele internou aqui com a gente, foi no final do ano passado, ele tinha o diagnóstico de uma laringomalácia grave. Ele precisou também de um procedimento que é a supraglotoplastia, que é quando é realizada uma secção do ligamento ariepiglótico. Esse procedimento também tem um impacto na deglutição, pode diminuir a proteção das vias aéreas. Ele também teve uma intubação prolongada, evoluiu com uma necessidade de traqueostomia. Então, a própria intubação prolongada também tem um impacto na deglutição. E a traqueostomia também. Então, a traqueostomia, ela tem um impacto tanto da parte mecânica quanto sensorial. Da parte mecânica, dificultando a elevação e anteriorização da laringe, eliminando a pressão subglótica, tem a influência também do aspecto sensorial, ou seja, a diminuição dos reflexos protetivos. Então é mais um elemento que dificulta toda a biomecânica da deglutição. Esse paciente, então, ele já passou por avaliação clínica fonoaudiológica no final do ano passado. E na nossa avaliação clínica, a gente já detectou que ele tinha uma alteração de fase oral da deglutição. Quando a gente tem um paciente traqueostomizado, é muito comum a gente associar, além da avaliação das estruturas, da biomecânica de deglutição, a gente faz um teste que é chamado de Blue Dye Test modificado, é quando a gente cora o alimento, oferece para o paciente e logo em seguida a cânula de traqueostomia aspirada para a gente ver se tem a saída, né, de resíduo alimentar corado. Esse é um teste que ele tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Então, ele dá muito falso negativo. Então, diante dessa situação, a gente realizou também a avaliação objetiva da deglutição, que é o exame de videofluoroscopia. Você pode passar o videozinho para mim, de novo, por favor? Então, nesse exame, o próximo, isso, a gente detectou, então, que do ponto de vista de fase faríngea da deglutição, ele teve a entrada do alimento no vestíbulo laríngeo, mas foi uma penetração rasa, não chegou até a prega vocal. E não teve aspiração laringotraqueal com as consistências líquida e líquida espessada. Nessa etapa, ele só recebeu leite pela mamadeira.
E o que a gente também percebeu, que foi até um relato da fisioterapia, que tinha saída de alimento e no momento que elas faziam aspiração, saída de leite pela narina. Então, a gente constatou no exame que também, durante a deglutição, tinha um refluxo para a rinofaringe. Então, justificava também esse achado, tanto da equipe de físio quanto da equipe de enfermagem. E aí teve o diagnóstico de uma disfagia orofaríngea neurogênica leve. Então, como foi a evolução? Então, nessa primeira internação, ele teve alta com uma dieta exclusiva via oral, foi feita uma orientação para a família, em relação à forma de oferta, postura, e depois a gente começou a acompanhar o paciente no ambulatório. E nas consultas a gente já detectou um baixo ganho ponderal e a mãe também com muita dificuldade de relatar os volumes ofertados em casa. Então a gente também passou a perceber que além a mãe tinha essa dificuldade de comunicar, mas estava nos parecendo que tinha uma baixa oferta de alimento também. E depois, a partir do momento que ele atingiu, né, uma idade corrigida acima dos 6 meses, foi iniciada a introdução da alimentação complementar e ele teve uma boa aceitação da papa de frutas. Já na terceira internação hospitalar, ele mantinha esse quadro de ausência de sinais clínicos de penetração, aspiração, ou seja, contribuindo com que a deglutição ela se mantinha segura, né, porque os pilares principais da nossa avaliação é a segurança e a eficiência da deglutição. Então, ele se mantinha com uma deglutição segura, mas conforme a idade a criança vai se desenvolvendo, às vezes alguns marcos, ele não vai atingindo alguns marcos do desenvolvimento, em termos do desenvolvimento das habilidades motoras. E aí a gente começou a perceber já uma ineficiência da deglutição. Ele tinha já um tempo de ingesta prolongado, ele passou a recusar a mamadeira e aí ele passou a usar uma sonda nasoenteral. E aí já estava instalado, então, esse atraso das habilidades motoras orais, e aí foram feitas várias estratégias, e depois a Irene vai contar um pouco, porque é muito importante essa parceria da equipe multi, e porque ele se mantinha seguro, mas a deglutição já não era tão efetiva. Então, ele tinha já esse comprometimento, então a nutrição ajudou bastante nessas estratégias, e uma das estratégias foi a substituição da mamadeira, já que ele estava com dificuldade, pela alimentação, pelo mingau ofertado na colher. E aí foram feitas várias discussões em equipe e foi optado por manter a dieta exclusiva via oral. A gente teve uma parceria também muito grande da equipe de enfermagem na quantificação desse volume ingerido pelo paciente, né? Então houve uma parceria muito grande, porque não é fácil, então pesar antes e depois, né, toda a dieta do paciente, então foi uma parceria grande. Então, só para a gente finalizar, então, contar um pouquinho para vocês dos princípios que norteiam a intervenção fonoaudiológica nos cuidados paliativos pediátricos. Então, é muito importante a forma como a família compreende e lida com a disfagia da criança, porque isso pode ter uma relação direta com a adesão ao tratamento e o segmento das condutas e orientações fonoaudiológicas em casa. Então, é importante que isso faça razão para a família, senão ela não vai aderir ao tratamento. Então, sempre, né, com as crianças, é manter o máximo possível uma alimentação segura e prazerosa, e as crianças com condições crônicas complexas, elas mantêm o processo de desenvolvimento neuropsicomotor e de maturação das estruturas e funções estomatognáticas, possibilitando novas experiências. Então, lembrar que essas crianças, elas têm um desenvolvimento, mas desde que o seu desempenho seja continuamente avaliado em função do seu estado de saúde. Então, era isso. Obrigada. Chamo aqui a Irene. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bem, dando continuidade, né? Espera só um pouquinho. Eu vou iniciar essa apresentação falando de um artigo, tá? Que saiu sobre... É uma campanha, na verdade, tá, que teve das principais sociedades de nutrição clínica do mundo inteiro, tá? Então, a ASPEN, ESPEN, FELAMP, né? Em que ele fala que todos os pacientes têm direito ao acesso à alimentação, à nutrição artificial e hidratação.
ou seja, direito à alimentação, né? Então, eu acho que até agora deu para vocês perceberem, quando a gente fala de cuidado nutricional, é muito além da nutrição, certo? Envolve toda a equipe, desde o médico que faz avaliação clínica, desde a enfermagem, né, que também propicia assim, a possibilidade do paciente se alimentar, de administrar a dieta, né? Desde a fono também, que avalia se realmente ele tem condições, a fisio também, que faz aspiração, a farmácia que tem que ver, ele tem que estar medicado, né, para muitas vezes poder receber essa alimentação, entendeu? E também dar o suporte para a família, né? Família, inclusive, que nesse caso do João, foi um caso bem emblemático em relação a isso, tá? Foi necessário mover recursos, a parte psicológica também dos pais, tá? Então, foi assim, o cuidado nutricional é muito além da nutrição, e atrás de mim tem toda uma equipe, não é só eu. Então, eu faço assim, a parte da triagem nutricional, né, para avaliar se o paciente tem risco nutricional ou não, se ele tem, avaliar seu estado nutricional, fazer uma terapia nutricional baseada em evidências, né, e garantir esse direito dele ser alimentado. Mas é muito mais além disso, porque eu também tenho uma equipe né, terceirizada que prepara essa dieta, tá? Então a gente também tem que garantir que está sendo feito esse preparo de uma forma adequada em relação à parte de vigilância sanitária, tudo mais. A pessoa que distribui essas dietas, seja a copeira, seja, né, são vários profissionais envolvidos. Vocês entenderam como isso é? É muito mais além. Não é só nutrição, é muito mais além do que isso. É uma equipe, por isso que a gente fala, é a equipe nutricional, é a equipe do hospital, tá? E é um cuidado paliativo, a gente fala assim, que realmente não é um fim de vida, né? Então, no caso de criança, a gente vê que tem que fazer toda essa parte nutricional, que é a minha parte, né? Assim, também de uma forma adequada. E aí, assim, quando você define direito, por que teve essa campanha? Porque quando você define, né, melhor um problema, né, uma problemática, que nem no caso dos cuidados paliativos, você consegue mover melhores recursos, tá? Política de saúde pública, tá? Você consegue mexer em legislação, tá? E em programas também de nutrição clínica. Então, isso, um grande exemplo foi o de um paciente com HIV positivo. Você vê que a repercussão que teve mundialmente, na época que teve aquela campanha, você viu, conseguiu mobilizar medicamentos, uma atenção de saúde, né, melhor para esses pacientes, e teve um impacto muito positivo, diminuiu a mortalidade, diminuiu também a contaminação, né, assim, em relação à prevenção. Então, essas campanhas são importantes para isso, tá bom? Para essa conscientização. Da parte, acho que eu falei então, em relação à minha parte nutricional, então, a gente avalia, né, a gente faz a triagem nutricional em todos os pacientes que internam, tá? Para a gente avaliar se ele tem risco ou não nutricional. E a gente acaba dando mais atenção para esses pacientes que a gente vai ter necessidade de fazer uma avaliação nutricional. Então, a gente acompanha inicialmente a avaliação topométrica, peso, estatura, a gente vê se está adequado em relação ao gráfico, né? E alguns pacientes que merecem mais atenção, a gente acaba dando também, fazendo a circunferência do braço, a dobra cutânea tecipital, para avaliar esse estado nutricional, tá? E aí também a gente faz avaliação dietética, né? A forma de acesso dessa alimentação, se é via oral, se é por sonda, né? E também avaliação clínica, de acordo com o diagnóstico de patologias associadas, porque às vezes não é uma coisa só, são várias, né, patologias associadas, tá? E também a gente acompanha os exames bioquímicos e outros. Então, vou falar de algumas estratégias, né? Então, começando desde o bebezinho, que aqui a gente tem um privilégio de ter o banco de leite humano. Então, a gente tem, assim, a gente consegue fornecer, garantir que todo bebezinho que nasce aqui no hospital, né, principalmente que vão parar lá no berçário, eles recebam o leite humano, né, exclusivamente. Tá? Então, a gente tem esse privilégio, né? Então, a gente procura garantir, né, principalmente para os prematuros, esse leite humano pasteurizado. E também, então, é possível também a gente, por exemplo, enriquecer através de fortificantes de leite humano. Tá? A gente tem toda a preocupação, porque a gente também é hospital amigo da criança, então a gente, por exemplo, não pode fornecer na mamadeira com bico, né? Então a gente fornece no copinho, tá? Para não ter o risco de desmamar esse bebezinho, tá? Que mais? A gente tem módulos de carboidrato, maltodestrina, a própria amido de milho e cereais, que no caso do João a gente usou, no começo ele tomava na mamadeira, né? Mas como ele não tinha muita boa aceitação, a gente acabou engrossando na forma de mingau mesmo, tá? Nós temos módulos proteicos, vem proteína, albumina, nós temos módulos de gorduras, né? O TCM, o azeite, o óleo vegetal, são assim, possibilidades que a gente tem de enriquecer essa dieta, porque às vezes o volume é restrito, principalmente o paciente que está na UTI, que está entubado, tá? Então a gente pode, né, partir para essas estratégias. E também nós temos as dietas poliméricas hiperproteicas e hipercalóricas, que isso faz diminuir o volume e garantir esse aporte, né?
E nos pacientes que se alimentam por boca, a gente sempre tenta, assim, incentivar que a base da alimentação tem que ser alimentação saudável, né? Com vegetais, carnes frescas, tudo mais. Evitando, né, alimentos industrializados, açúcar, refrigerantes e doces. Mas tem casos que a gente vê que, às vezes, o fator psicológico, né, que nem eu já tive, né, uma demanda da psicóloga, né, de me falar de um paciente, tá? Que, inclusive, ela apresentou ontem, né, falando que realmente o paciente não conseguia comer e tinha uma série de problemas, né, que eu acabei até liberando essa alimentação de casa, né? Então, assim, tem casos que a gente também tem que ser flexíveis, né? Porque o importante é essa recuperação, né, e que ele consiga passar por uma próxima fase, né? Então, agora eu vou falar especificamente desse paciente, tá? Deixa eu ver se... Para acender a luzinha qualquer? Aponta isso, tá. Então, vou começar aqui, né? Bem, esse aqui foi o comecinho, quando ele internou no outro serviço, então ele nasceu prematuro, né? Com 1,350 kg, né? E teve alta com 2,820. No nosso serviço, então vou abordar a partir da terceira internação, ele ficou na UTI por um tempo, você vê que aqui, ó, há um achatamento, tá? Desse gráfico, porque ele realmente não teve quase ganho de peso, né? Aliás, ele teve perda de peso, né, e pouco ganho de peso, né, mas também teve muitas intercorrências, né, como a Karina já falou, ele fez cirurgias, né, de laringomalácia, ele ficou muito período em jejum, tá, e também ele foi entubado, teve parada cardiorrespiratória, ele foi estubado, depois teve que fazer a tráqueo, teve muitas intercorrências nesse período aqui, tá. E aí, assim, a gente entrou, quando liberou a dieta, né, nós entramos com o FLT, que é a fórmula láctea termo, e um complemento de whey protein por sonda. Aí depois, no dia 7/12, a gente conseguiu entrar com uma fórmula polimérica hiperproteica hipercalórica via oral, tá? Aí depois, no dia 8/12, a gente teve o primeiro contato, né, com o pessoal da nutricionista lá da UBS. Isso foi bem bacana. Eu tive 3 contatos no total com ela, né? Então, porque, assim, era um período que ele já ia de alta, né? Então, a gente tentou, assim... eu comentei com ela as orientações que foram dadas, como é que estava a situação, né, para a gente estabelecer esse vínculo, para ter continuidade, porque como ela ia fazer a visita domiciliar, tá, então, para ter, né, garantir esse acompanhamento. Aí, no dia 11/12, né, que foi aqui... A gente teve também, foi solicitado dieta para a Secretaria da Saúde, mas infelizmente foi negado, né? Porque ele era uma criança que não tinha sonda, né? Ele era desnutrido, né? Por isso que eu falo a importância dessas campanhas, né? Da gente tentar, assim, de alguma forma, mobilizar para que ele tenha esse direito, assim, reconhecido, porque isso evitaria, talvez, até essa terceira internação aqui, né? Tá? Porque realmente só com alimentação não era suficiente, ele tinha uma certa dificuldade, né? Para conseguir atingir tudo a necessidade dele. Então, depois ele também passou por 4 consultas no ambulatório, tá? Então, a nutricionista do ambulatório, ela me comentava, né, que ele via que a família não estava fazendo de acordo com o que a gente tinha orientado. A diluição estava incorreta do leite, às vezes eles forneciam, por exemplo, danoninho, sabe? Então, assim, o pouco que ele comia, às vezes não era o que seria o recomendado, entende? Então, ele realmente teve uma perda de peso, né? Então, ele acabou reinternando aqui, tá? Que ele acabou ficando um período de, basicamente, uns 2 meses, praticamente, tá? Que foi o período que ele acabou ganhando peso, mas toda vez que ele reinternava, a gente entrava com sonda novamente, né? Para garantir esse aporte nutricional, tá? Inclusive, uma fase, assim, difícil que a gente teve aqui, que a gente fazia muitas reuniões da nossa equipe, né, foi por conta do risco de institucionalização. Foi um risco, assim, bem, né, e parece que foi a partir desse momento que a família se viu nesse risco de perder a guarda da criança, é que parece que os pais acordaram, despertaram e viram que realmente, assim, eles tinham que também agir, eles tinham que participar de uma forma mais ativa, entendeu? Então, eles começaram realmente a vir com mais frequência, a gente fazia as reuniões, eles falaram, né, o pessoal da enfermagem envolveu, mas eles nos cuidados, tá? E a partir daí que a gente viu que começou a ter uma melhora, tá? Porque o João também não era tão simples, né, cuidar dele, porque ele comia devagar, sabe? Aí depois já chegava para a próxima refeição, entendeu? Encavalava, né? Então, assim, a forma de dar a dieta, né? A gente via, como é que fala? A gente ficava muito, assim, duvidoso, né, em relação a essa mãe, né? O quanto que ela realmente estava empenhada, mas a partir do momento realmente que teve esse risco da institucionalização, a gente viu que ela despertou, entendeu?
E aí, então, ele ficou com dieta por sonda, né? Ele ficou praticamente metade do período, 1 mês com dieta por sonda, tá? E aí depois voltou a alimentação via oral. O trabalho foi feito pela fono, né? E aí a gente viu que, assim, ele conseguiu, então, ter essa alta, tá? Uma coisa que eu ia falar, que acho que a Karina já falou, a importância da participação da enfermagem, né? Porque elas até pesavam o alimento quando chegava e depois, né, o que sobrava para a gente fazer, a gente chegou a calcular direitinho o que ele estava recebendo de oferta calórica, né? A gente fala, pô, não é possível, né? Mas aí ele começou realmente a ter um ganho de peso, tá bom? Então, assim, você vê que, como eu falei, então, quando a gente fala de cuidado nutricional, é muito além da nutrição, tá? É toda uma equipe envolvida, né? E assim, a gente teve, acho que mais três reuniões, né? Teve uma última recente, né? A gente soube assim que ele estava indo bem, mas assim, tá mais ou menos, né? Mas a gente viu que o envolvimento da equipe multi já era outro, entendeu? A gente viu o médico já falando de crescimento, Z-score, falei, nossa, ele está acompanhando assim bem de perto, né? Então a gente vê que quando você faz esse vínculo, quando você mostra interesse, a outra equipe também acaba, né, assim, fazendo o mesmo papel, né? Então esse vínculo com a continuidade desse processo é muito importante, né? Tá? Então, isso aqui foi uma orientação de alta, né, que a gente acabou dando, tá? Então, a gente fornece, assim, o cardápio, né, a sugestão do cardápio, o modo de preparo, então, do mingau, da sopas, né, da vitamina, papinha de fruta, tá bom? A gente oferece por escrito, e isso também eu acabei fornecendo para o pessoal da UBS, né, para que ela saiba, para, assim, ela alinhar, e ela até falava para mim, isso está sendo feito, não está sendo feito, enfim. Então, é isso, eu agradeço a participação, gente. A próxima, sim, a farmacêutica, né? A gente começou... Oi, gente, eu vou tentar ser... Sou a Mônica, farmacêutica, vou tentar ser mais concisa e vou explicar os cuidados farmacêuticos que a gente ofereceu para esse paciente. Nosso atendimento para os pacientes em cuidados paliativos, a gente aborda alguns serviços farmacêuticos específicos. Então, a conciliação medicamentosa, que envolve a nossa abordagem inicial ao paciente. Então, aí a gente obtém a melhor história medicamentosa possível, com técnica, né, em literatura, mais adaptada, né, que a gente teve aqui no hospital ampliar o modo como a gente obtinha essa história medicamentosa, porque paciente pediátrico é diferente de criança. Então, os medicamentos nem sempre estão disponíveis nas apresentações que as crianças precisam. Então, a gente precisa fazer perguntas um pouco mais elaboradas para obter a informação correta e entender muito bem o que está acontecendo em casa quando a família administra medicamentos. Então, para o caso do João, ele, para nós, do ponto de vista da farmácia, era um paciente até simples, porque ele utilizava medicamentos só fenobarbital, um anticonvulsivante, que tem no posto de saúde, é em gotinha, a vitamina mais D, que toda criança recebe até os 2 anos de idade, e sulfato ferroso, né? Durante a internação, não mudou muita coisa além disso, né? Quando ele foi diagnosticado com traqueite, daí entrou antimicrobiano, e coube a gente monitorar, então, desde a conciliação, o que estava acontecendo em casa, né? Durante a internação, a gente vai fazendo acompanhamento farmacoterapêutico, sempre integrado com a equipe médica, né? Observando eficácia e segurança da medicação, e não havia muito problema para a gente, né? Como a Regiane falou, a gente tem uma boa integração com a equipe e isso faz todo o trabalho de todo mundo ficar melhor, mais amplo e melhor para o paciente. Então, a gente já tinha informação que a família tinha um problema, né? Que a mãe tinha um problema de entendimento das orientações e seguir as orientações da equipe. Então, quando a gente foi tirar a melhor história medicamentosa possível, a gente já sabia dessa dificuldade. Então, a gente vai tentando fazer as perguntas para obter
para tentar ver exatamente se tem alguma dificuldade com a administração de medicamentos. No caso do João, como ele utilizava um anticonvulsivante, então a gente já vai fazendo perguntas para ela para saber se tinha algum problema de eficácia e segurança. Então, quanto tempo faz que foi a última crise dele, né, convulsiva? E isso para ver eficácia. E ele tem ficado sonolento, então para a gente ver segurança, né? Porque a gente não está em casa vendo o que é feito. Então, fenobarbital é um medicamento simples, né? Para você fracionar a dose, são gotinhas. E perguntando para ela logo respondeu, não, eu dou 12 gotas, né? Uma vez ao dia, né? À noite, né? Então, mas para criança a gente vai além. Então, mas como você faz para dar essas 12 gotas? Né? Então é diferente de adulto. O que você recebe de medicamento? Eu tomo captopril. Quanto? Um comprimido a cada 8 horas. Ok. Né? Para criança eu quero saber como que você fraciona a dose, né? Então, porque geralmente são líquidos, ou se é comprimido, às vezes tem que fazer uma diluição prévia, né, utilizar seringas. Então, tudo isso complica. Então, como que você fraciona as 12 gotinhas? Né? Eu pingo numa colherzinha. Ok. Porque, na verdade, essa era a terceira internação, a gente já tinha orientado o João antes, né, e a gente já tinha explicado para não pingar a gotinha direto na boca. Então, muita gente tem esse instinto de fazer isso, né? E pingando as gotinhas direto na boca. Aí a criança vira, toca o telefone, você perde a conta, né? Enfim. Sulfato ferroso simples, tem na unidade básica de saúde, também em gotinha, e a vitamina mais D também, né? Para esses pacientes, a gente atua muito fortemente com relação ao preparo da orientação de alta. Então, a gente costuma ser bem incisivo com a equipe para obter as receitas com antecedência, né? A gente verifica as receitas, orienta a equipe para que as receitas cheguem, né, à unidade básica de saúde sem problemas e já prepara o material para alta hospitalar. Toda alta de criança que recebe medicamentos assim, a gente orienta e faz orientação verbal e por escrito também, né? Coloquei aí disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, porque é muito comum a gente, quando o paciente vai para casa, e ele se vê na situação, ele tem que dar conta de dar os remédios, às vezes pode surgir alguma dúvida. E aí eu ressalto aqui a interação com a minha colega Regiane, que ela tem uma boa interação com as famílias e muitas vezes por WhatsApp as famílias acabam perguntando coisas e aí ela me direciona muitas vezes as dúvidas com relação aos pacientes pediátricos e a gente responde. Uma intenção nossa é criar um WhatsApp institucional da farmácia, porque a gente sente muito a necessidade de estar disponível para eles, né? Então, no momento certo, dar informação. Deixa eu passar aqui. Essa conciliação, ela envolve muito a escuta cuidadosa, né? Então, a gente realmente fazer as perguntas para identificar problemas, né? Com relação a João, a gente não identificou problemas. Uma questão importante para a gente era quem administrava os medicamentos, e ela dizia que a mãe, que era sempre ela. De fato, para essas crianças, é importante que mais pessoas na casa saibam fazer esses cuidados de administração de medicamentos, mas no caso dela, na verdade, ela era realmente a melhor pessoa para fazer isso, né? Mas o ideal é você treinar outras pessoas da família a fazer isso. Nesse contexto, a gente pega histórico de alergias, uso prévio de antimicrobianos, vacinas, muitos pacientes assim, a gente identifica, por exemplo, a necessidade de utilizar o palivizumab, né, que é aquela imunoglobulina para prevenir infecção por vírus social respiratório, e a gente vai conversando com a equipe nesse sentido. Deixa eu passar aqui para frente. Na orientação de alta, a gente investe muito na comunicação, né, verbal e escrita, né? Então, a gente desenvolve uns folhetos educativos, né,
e vai treinando a família, de preferência com antecedência alta, né? Se preocupa muito com relação a essa informação, né? Muito com acesso aos medicamentos, a gente já vai trabalhando isso com a equipe bem antes, para que o paciente já tenha os medicamentos em mãos no momento da alta e que a gente consiga treinar a família bem antes dessa saída do hospital. Eu coloquei aqui um exemplozinho, esse aqui é do João, é simples, a gente já tem isso prévio, pronto, então, a maioria dos medicamentos mais recitados na alta, a gente já deixa esses impressos prontos, e no momento a gente só preenche a dose que o paciente vai tomar, e vai até a família com esse impresso na mão, eu pego uma seringuinha, um dosador oral, e a gente começa a fazer a sessão de orientação. Para o fenobarbital, por exemplo, a gente pede para a mãe simular. Então, como que você pinga? Porque o fenobarbital, o frasco não pode estar inclinado, ele tem que estar de pé. Se eu inclino o frasco, o tamanho da gota muda, e nisso eu dou às vezes metade da dose que ele tem que tomar. Então a gente explica isso, explica com relação a interações com alimentos, né? Fala bastante com relação aos efeitos esperados e aos efeitos que indicam toxicidade. Então, fica de olho na sonolência, fica de olho em crises, né? Como é um anticonvulsivante, a gente vai explicando daí. Aqui, deixa eu ver se aqui aponta. Aqui vocês estão vendo um QR Code. Esse impresso aqui é padrão. Cada medicamento, a gente responde certas perguntas. Então, por que foi receitado? Então, para crise controle de crises convulsivas, como que eu uso, como que eu gotejo, como que eu guardo, né? Reações esperadas do medicamento, adversas, né? E aqui, como que a gente obtém? Então, eu preciso de receita branca, de controle especial, e no caso aqui ele tem no posto de saúde. Aqui são QR Codes que encaminham para um aplicativo e-saúde, e lá a família consegue só digitar o nome do medicamento, dizer, você consegue saber qual posto que tem esse medicamento, dar um mapinha até o posto. Então, ela já tem essa informação. A gente ensina a fazer isso. O que a gente se preocupou com relação ao João foi que, para a traqueite, ele saiu de alta com esse antimicrobiano Cipro. O Cipro, como ele, na verdade, o uso dele é off-label para criança, mas no caso dele bem indicado para traqueite, não existe formulação líquida no mercado nacional. Daí a gente tem que transformar comprimido em líquido. Então, o comprimido é uma dose de adulto muito alta, a gente tem que ensinar ela a diluir, né? Em água, né, e daí tirar, né, medir com seringa a dosezinha que ele vai tomar. Então a gente faz um passo a passo com a mãe, com desenhinhos, faz na prática, num copinho para ela aprender. Aqui coloca toda a instrução escrita, de novo, e daí vai. Para pacientes mais complexos, a gente faz esse planejamento, né? Então, é um cronograma de horários e que medicamento recebe em cada horário. Isso funciona bastante para eles se organizarem em casa. E inovando agora, a gente criou um videozinho, né? Também acessado por QR Code. Esse vídeo está no canal do HU, no YouTube. Então, amoxiclave, todos os antibióticos que são apresentados em pó para suspensão oral, a gente, com uma aluna de graduação e o pessoal aqui do audiovisual, a gente fez um videozinho de como reconstituir o frasco, que era uma dúvida bem grande toda vez. Então, acessa com o QR Code, assiste o videozinho, a gente sempre fornece seringuinha e nesse desenho põe uma flechinha na dose que a família tem que puxar a dose, e assim vai. Fora isso, a gente faz cartilinhas, né? Cartilinhas, como usar medicamento para criança, cada tipo de medicamento, inalação, comprimido, líquido, né?
O próximo vai ser de tuberculose e vai virar um filminho, né? É isso, gente, que eu tinha para dizer. Vou chamar agora a Júlia. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, psicóloga. Para quem assistiu ontem já me conhece, né? Mas eu vim falar especificamente sobre o trabalho da psicologia na pediatria, né? Acho que o pessoal falou que é recente o meu trabalho lá, a gente não tinha psicólogo contratado, né? Então, é uma novidade a psicologia lá dentro. Então, esse caso inicialmente não foi acompanhado pela psicologia, mas o João é um caso que tem muitos Joãos lá na pediatria, que a gente pode dizer, né? Então, eu queria falar assim, a psicologia, ela tem esse olhar sempre para a família, para o paciente, para a equipe. Eu acho que em todos os casos a gente tem esse olhar, mas na pediatria especialmente, né? Porque a gente não descola a criança da família. Então, a escuta dessa família é muito importante, né? E aí eu queria pontuar um pouco algumas questões, assim, que eu acho que esse caso traz, né, o papel que a gente coloca a mãe nessa situação, né, então acho que tem até um discurso, assim, unânime que as pessoas falam muito, que é assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu fico pensando, precisa nascer uma culpa, né, essa ideia da culpa materna é uma construção social, e eu vejo que aqui no hospital, né, na saúde, a gente reforça esse lugar da mulher como culpada, né, então acho que é uma coisa pra gente pensar desse lugar, porque quando a gente vai avaliar um vínculo, né, então a doutora Denise falou da psicologia avaliando o vínculo, a gente tem um arcabouço teórico para avaliar o vínculo, né, então, por exemplo, nas coisas que a gente avalia é a presença dessa mãe fazer um manhês, vocês já ouviram a palavra manhês, né, é um termo que a gente usa de alguns teóricos da psicanálise, é aquela vozinha que a mãe faz, né, geralmente a mãe não fala desse jeito que eu tô falando, ela fala, oi, meu filhinho, então a gente tem alguns arcabouços teóricos para avaliar o vínculo, mas a gente tem que entender que esse vínculo está dentro de um recorte histórico, social, de classe, de gênero. Então, a gente não pode avaliar o vínculo baseado no que a gente entende enquanto vínculo. Então, muitas vezes o que acontece? A gente avalia o vínculo daquela família baseado no que a gente entende como a nossa família, às vezes nem como a nossa família, como uma família idealizada. Então, a gente vai esperando que essas famílias sejam a família margarina, né? Sendo que nem a gente tem essa família margarina, né? Então, quando a gente tem uma população aqui no HU de famílias que, em sua grande maioria, estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, o vínculo e a relação que essa criança vai ter não é o que a gente está idealizando, né? E, além disso, a gente está falando desse caso de alguém que tem um prejuízo cognitivo, né? Então, como que é o vínculo de alguém que tem esse prejuízo? Então ela tem um prejuízo, então ela não tem vínculo? Acho que é muito perigoso esse lugar, que talvez esse vínculo seja diferente do que a gente vê como vínculo, né? A gente falou sobre essa questão da institucionalização, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ir com muita delicadeza para as famílias, porque quando a gente fala para uma família que aquela criança pode ir para uma instituição, isso deixa uma marca para aquela família, né? Não é pouca coisa isso, né? Não é pouca coisa aquela mãe se sentir insuficiente, de alguma forma, né? E a gente percebe, assim, pelos dados da literatura, que é muito comum as mães que têm crianças com doenças crônicas serem abandonadas pelo parceiro e pela sociedade. Então, essas mães se veem muito sozinhas, geralmente elas têm que abrir mão de todos os aspectos da vida dela para cuidar daquela criança, e às vezes a gente não olha para isso, a gente acha que a mãe tem que ser a super mulher, tem que dar conta de tudo, e não olha com um olhar empático, e eu acho que dentro da saúde a gente replica esse discurso social, e aqui era onde a gente teria que romper com isso, né? Então, eu gosto muito daquela frase assim, a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Então a gente tem que sair dessa lógica que quem é responsável pela criança é a mãe apenas. E quando a gente pensa na aldeia, a gente está falando da mãe, da família estendida, e a gente está falando da gente, a gente está falando da rede. Então, quando eu penso no cuidado dessa criança, eu tenho que olhar para todos esses aspectos, e não só para essa mãe, né? Então, assim, aqui a gente tem feito um trabalho, assim, eu trabalho muito junto com o serviço social aqui, né, Stu? De sempre que a gente vê uma vulnerabilidade ali, seja do cuidado, seja social, a primeira coisa a gente vai acionar a família estendida dessa pessoa. A institucionalização é a última alternativa que a gente tem. E tem uma coisa muito importante, assim, que de acordo com o ECA, a gente
colocar uma criança numa instituição por conta da pobreza é uma violência. Então, pobreza não é critério para uma criança para uma instituição. Isso tem que ficar muito claro. Parece muito óbvio, mas dentro da saúde isso acontece muito, com muita frequência, né? Então, a gente tem esse recorte de classe, de raça, né? A gente sabe que a gente vive num país que ainda é muito racista. Então, a gente olha com esse olhar, muitas vezes, racista para esses vínculos, né? E a gente aqui tem uma grande maioria de pessoas negras, e como que a gente está olhando, né? Tem aquela frase, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então a gente tem que olhar com esse olhar também. E aí eu trouxe também esse papel da psicologia em relação ao lúdico, né? Então a gente vai ouvir essa família, a gente vai ouvir essa equipe, e como que a gente vai ouvir essa criança, né? A gente lida com crianças de 0 a 15 anos aqui, né? Muitas vezes essas crianças não vão dizer por meio da palavra o que elas estão sentindo, mas por meio do brincar. E eu trabalho aqui muito com o brincar com essas crianças, né? Então o brincar é tanto uma forma dela expressar, né? O brincar é o pensar da criança, o brincar é o dizer da criança. Então muitas vezes ela expressa o que ela está vivendo na internação por meio daquele brincar. Então não é incomum ela pegar o estetoscópio, querer fazer em mim, né? Tem uma criança que falou para mim um dia que eu era a médica que não furava, eu era a médica que brinca. Então ela vai replicando o que ela está vivendo aqui por meio da brincadeira, por meio dos desenhos, mas também a possibilidade dela criar outra coisa, né? Então eu tinha uma paciente que eu atendi aqui e que todos os atendimentos com ela, a gente ia para a feira, a gente ia para o zoológico, a gente ia para o planeta Marte, a gente ia para vários lugares fora do hospital, né? Então, a possibilidade de dentro desse lugar tão árido para essa criança, né? A aridez do orgânico, ela poder pensar no lúdico, pensar no simbólico, poder sair desse lugar. E as crianças têm uma possibilidade muito grande disso. Então, crianças muito novinhas, assim, de 4 anos, ela sai do simbólico para a realidade muito rápido. Então, elas sabem que elas estão no hospital, mas ali comigo ela não está no hospital. Ela está nesse outro lugar, nessa brincadeira, nesse simbólico, né? E eu até trouxe a imagem da nossa brinquedoteca, que eu acho que é um espaço muito precioso que a gente tem aqui, né? Porque além de ser um espaço do brincar, é um espaço das relações. Então, essas crianças, mesmo fora do ambiente delas, elas precisam conviver com outras crianças, elas precisam ter um espaço de trocas, né, com os pares delas, e a gente tenta sempre também manter o que a gente pode da rotina dessa criança, né? Então a criança estava na escola, o que a gente consegue trazer da escola aqui, né? O que a gente consegue trazer, e quando eu trabalho o vínculo mãe e filho, mãe e criança, a gente vai muito meio da brincadeira, porque essa família, ela está vivendo essa aridez, então esse simbólico está muito empobrecido, então muitas vezes eu brinco com a criança junto com a mãe, para a gente poder fortalecer esse vínculo, né, e esse cuidar. E daí eu trouxe aqui que o trabalho da psicologia precisa ser interprofissional, em rede, né? Então a gente tem muito uma lógica que quem faz o contato com a rede é o serviço social, mas todos nós profissionais temos que fazer essa articulação com essa rede, e deixa só mais um pouquinho. E no caso do João, foi feita essa articulação com a rede, né? Eu acho que a gente pensar nessa aldeia é a gente poder ligar com essa rede de apoio. E no caso do João, ele foi encaminhado para a rede, a UBS tem feito um trabalho com o vínculo dessa mãe, a psicóloga tem feito esse trabalho lá. Então a gente entender que o hospital não está isolado. A gente precisa entender que essa família vai para casa e que se a gente não dialogar com essa rede, se a gente não explicar para essa rede o que está acontecendo e poder fazer trocas, o nosso cuidado, ele é parcial, né? Bom, vou passar a fala para minha colega, Suzana. Oi, gente, tudo bem? Pois é, não é justo. Não, eu tinha... Bom, gente, bom dia. Bom, teve um dos anos, né, o conceito de cuidados paliativos elege um dos temas, e eu vou trazer o da compassividade, que faz um link com a fala da Júlia, que foi, né, o serviço de psicologia, a presença da Júlia na pediatria, trouxe um ganho, assim, muito expressivo, né, pra gente, enquanto equipe, né, que já é uma equipe qualificada, né, e houve um ganho super bacana. Mas, eu que tenho que rodar, né, peraí, pronto, vamos lá. Deixa eu ver se eu pus o timer ou alguém me ajuda aí, gente. Pois, alguém me ajuda. Tá bom, vai lá. Então, esse conceito de compassividade eu trago por quê, gente? Porque um dos papéis esperados, né, do serviço social no imaginário da equipe, e é um papel real, né, nem sempre é, mas nesse caso é que a gente faça a tradução entre as demandas da família para a equipe e da própria família entre si, né? E eu uso esse conceito, acho que a fala da Dumara teve isso, a da Irene, de todas nós, né, agora da Júlia também, que é trazer o quê? Quem é essa família? Porque a gente aqui no hospital está acostumado ao quê? Eu vou dar o meu pedaço,
isso, né, a farmácia, nutrição, serviço social, médico, enfim, a gente vai falar, quero que siga essa orientação, e a gente desconhece esse ambiente familiar, e ao desconhecer, a gente replica um comportamento de assim, a mãe não faz, a mãe, né, que eu vou entrar já nesse tópico, mas a mãe não faz porque não quer, a mãe tem dificuldade, a mãe não tem vínculo com a criança, a mãe não sei o que lá, a mãe não sei o que lá. Então não é à toa que essa mulher vem pro hospital e tá super retraída, ou é um ouriço, é grosseira na forma de falar, é rude com a gente, e nisso, ao invés da gente criar pontes com essa família e se observar como o lado hierarquicamente forte, né, porque a gente representa no hospital uma hierarquia e um poder, então a nossa fala enquanto profissionais de saúde, e dentro delas tem os níveis, né, o do médico tá no topo, né, o que o médico falar é uma lei, então a gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque isso cria muitos obstáculos, né, então eu tenho essa fala muito grande que é o quê? Quem está aqui é a pessoa doente ou é o familiar, então pra gente é difícil muitas vezes, porque a gente é gente também, né, lidar com essas questões, mas muito menos, porque não é o nosso familiar que tá aqui, então é obrigação nossa sim, criar um vínculo, compreender, adaptar a nossa linguagem, e aí o serviço social traz esse contexto da família, quem é essa mulher? Ela tem um déficit cognitivo, ela tem uma dificuldade de compreensão, puxa, mas da dieta é tão simples, mas essa é uma mulher que não teve cuidado, que foi entregue aos cuidados de outra pessoa, que não sabe o cuidado com o que a gente, né, enquanto profissionais de saúde, estipula como básico, o cuidado de si, higiene diária, escovação de dentes, coisas básicas, né, que a gente supõe que todos deveriam ter, e isso para o serviço social traduz uma questão que também, como a Júlia trouxe, que é estrutural do nosso país, a gente vive num país com extrema desigualdade social, com uma pobreza muito importante, então é angustiante para os profissionais lidar com famílias que não sabem o básico, a farmácia que não vai saber ler as orientações, e aí nos cabe sim, como uma grandeza dos profissionais e como uma necessidade básica mesmo. Eu vou desenhar no papel, eu vou pôr que é o dia, é o solzinho, eu vou aproximar a minha linguagem. E não só porque o que eu sinto muitas vezes como profissional de serviço social é que assim, a família não sabe, a família não deu banho, a família não sei o que lá, tá piolento de novo, tá não sei o que lá. Mas assim, a gente reclamou de tudo isso e a gente fez o básico, que eu acho que até nem era talvez, né, o profissional aqui do serviço, do hospital que ia fazer, talvez faltou lá na básica. Mas assim, o fato é que aquela família está na nossa frente e alguém precisa fazer essa orientação básica. Gente, banho é todos os dias. E antes de fazer talvez essa orientação básica, assim, tem rede de esgoto na sua casa? Você tem acesso a sabonete? Isso a pandemia trouxe esse olhar para todos nós, né? Porque o ato básico de lavar as mãos com água e sabão não é acessível até hoje para grande parte da população. Ainda mais essa população que a gente atende no HU, que é uma população vulnerável, que vive em situação, né, de insegurança, além de alimentar, insegurança de acesso a bens e serviços. Então o serviço social traz muito esse olhar para entender, essa mulher estudou, essa mulher leu, essa mulher sabe ler, ou então sabe ler minimamente, mas não vai ter essa interpretação. Então, e outro item que a gente trabalha muito é em relação a essa sobrecarga materna. Fica óbvio, né? O cuidado está centrado numa figura feminina, uma mãe, uma avó, uma tia, se falta a mãe, vai a avó, vai a tia. Então, é mais uma vez uma sobrecarga para uma mulher, e aí a gente também vem, né, com essas dificuldades. E no caso específico aqui do João, o pai, ele tinha uma presença, e que é até rude com a mulher, porque assim, ele é gentil, ele é carinhoso, e ela não, ela é bruta, ela é dura, mas assim, putz, a pessoa tem que fazer tudo toda hora, a gente vai ficar bruto mesmo, entendeu? E o pai, entre aspas, vai ser mais fácil ter uma docilidade e uma lida, porque eu não tô vendo 500 vezes por dia aquela criança virando, desvirando. Então, assim, é mais fácil a mãe ser bruta, entre aspas. E quando eu digo tudo isso, gente, não é que a gente vai falar assim, então tá bom, a fulana não estudou, a fulana não sabia que tinha que fazer isso e aquele outro, então a gente vai nivelar por baixo e falar, então tá bom, descuida da tráqueo, deixa a GTT, não higieniza os negócios. Isso vai trazer pra gente uma compreensão de onde parte aquela família. O objetivo, quando a gente faz essa tradução, não é falar, então tá bom, gente, corta por baixo aqui, puxa a barra no último, porque a família não vai dar conta. Não é de enfraquecer a família, mas é de justamente assim, se eu me sentir a tal ponto cobrada, insuficiente, como a Júlia falou, incapaz, eu não vou criar ponte com você, e o que você me falar não vai fazer o menor sentido na minha vida, entendeu? Então, quando alguém consegue criar esse vínculo, e eu acho que uma das falas aqui era assim, a gente, enquanto profissionais, criar pontes com a família, né? E a gente se colocar um pouco, entre aspas, num lugar de assim, que eu acho que é uma postura de vida, não é pessoal, então a família vai ter questões, e às vezes quando a gente chega com alguma sensibilidade, a pessoa vai despejar, e aí a gente vai ter que ouvir, entendeu? Porque
quem tá frágil nessa relação não sou eu trabalho das 8h30 às 12h30, eu tô na minha casa depois, ela tá aqui o dia inteiro, a família tá aqui o dia inteiro, por meses às vezes, no caso das crianças, né? Então, ter essa compreensão e ter as trocas, eu acho que na pediatria o que facilita a gente de conseguir esse diálogo é o fato da gente ter encontros semanais para discutir esses casos, como a doutora Denise falou no começo, e você poder falar, gente, não estou satisfeita aqui, estou querendo que seja diferente para lá, a família está sentindo aquela outra situação. Bom, e para acabar, gente, a gente fez, então, uma articulação, né, com a UBS, porque esse bebê, ele, embora interne reiteradas vezes, ele vai voltar para casa e quem vai assumir os cuidados lá, até por uma questão de acesso difícil de voltar ao hospital, vai ser a UBS. Então, a gente mobilizou muito essa equipe da UBS, que comprou mesmo a situação e que foi a equipe, inclusive, que bancou a questão de não vamos institucionalizar essa criança, quer dizer, mandá-la para um abrigo, né, o antigo abrigo, hoje em dia é SAICA. E essa equipe falou, nós vamos acompanhar, nós vamos fazer um trabalho com essa família, porque é isso, alguém tem que bancar isso, né? Porque o hospital não vai estar ali no território com essa família no dia a dia, e isso pode acontecer de uma maneira muito bacana. O último, aí é que eu conto, né, das reuniões que foram feitas, né, essa articulação com a UBS, e a UBS, e eu acho que esse é um trabalho de matriciamento, de compartilhamento de cuidado, super importante, porque é aquilo que a gente falou, como o João tem várias crianças. Conclusão, vou ler agora. O tema de cuidados paliativos, ele é um tema sensível, complexo, exige múltiplos olhares e a horizontalidade na abordagem com pacientes, familiares, equipes de saúde. Essa abordagem é sempre um desafio, né? Porque a gente tende a ficar no nosso quadradinho e podemos colher bons frutos e aprender muito com essa prática ao levarmos em conta o exercício do diálogo, do respeito e a escuta de todos os envolvidos. Gente, obrigada. Quer falar alguma coisa, doutora Denise? Eu acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, né? Mas aí, no último slide, tem os nossos contatos, gente. E que se vocês quiserem, entre em contato com a gente, que a gente divide as ideias aí. Mas desculpa de ter passado horário. Mas, ó, passamos 15, 10 minutos. Pessoal, acho que o legal é essa visão multiprofissional mesmo, que é super importante. Obrigada.